Bom, galera, não sei se vocês já observaram que na maior parte ou quase totalidade dos exercícios que aparecem envolvendo conjuntos e diagrama de Venn, inicia com alguma historinha do tipo: em uma pesquisa, preferência, falam tal língua. E nessa aqui da Hurgs não vai ser diferente, então ele já inicia com uma pesquisa. Então, uma pesquisa de mercado sobre o uso de novos artigos de consumo, obteve-se a seguinte amostragem de dados. Então, nós temos 3 artigos de consumo, A, B e C, e aí tem aquelas pessoas que usam o A, o B, o C, o A e o B e o C, ou nenhum desses artigos. Então, eu já fiz a montagem do diagrama de Venn com as 3 elipses, e aqui eu vou posicionar os elementos de A, B e C. E fora deles são aqueles que não utilizam nenhum desses artigos. Então eu já posso completar aqui com 200 aqui fora. E aí a gente vai observar o seguinte, que tem aqueles que gostam de A e de B, ou usam A e B, aqueles que usam B e C, mas notem que não aparece nenhum daqueles que utilizam A e C. Isso significa que não tem ninguém. Então alguns desses compartimentos aqui que a gente fez, as divisórias, vão aparecer zero. Então a gente pode observar que não tem nenhuma pessoa que usa A, B e C, os 3 artigos. Então aqui não vai ter ninguém, que é a intersecção desses dois. Da mesma forma que não vai ter ninguém que utiliza A e C. Então a gente já pode aqui eliminar esse elemento. Ou a gente pode colocar, se quiserem também, um zero para representar a quantidade de pessoas. Então vamos analisar as informações e depois verificar o que eles estão pedindo. Bom, 400 pessoas A. Então, ontem que a gente tem que colocar 400 pessoas aqui, só que a gente não sabe essa quantidade e não sabe quanto colocar aqui. Então, vamos para aquelas que usam a intersecção entre duas. Por exemplo, A e B nós temos 200 pessoas para posicionar. Como aqui não tem ninguém, eu já vou colocar aqui 200 pessoas que utilizam A e B. Da mesma forma que para completar o D e o C, eu tenho 500 pessoas, como aqui não tem ninguém, eu preciso colocar todas as pessoas aqui. Agora a gente vai completar o restante. No A, no artigo A, nós temos 400 pessoas. Como eu já coloquei 200 aqui dentro, eu tenho mais 200 aqui. Lembrem de descontar o que nós já temos aqui dentro, senão vocês vão errar a questão. No item B aqui, no artigo B, nós temos 1.200 pessoas. Mas eu já posicionei 200 e 500. No total eu já posicionei 700 pessoas. Então, para fechar os 1.200, eu tenho que colocar 500 pessoas que utilizam apenas o artigo B. Da mesma forma que eu vou fazer para o C, eu tenho que colocar 900 pessoas, porém eu já coloquei 500 aqui dentro. Para fechar o total de 900, eu tenho que colocar 400 aqui. E aí, bom, já completei todo o diagrama de Venn, vamos às perguntas. Foram consultadas M pessoas, então é o total de pessoas que foram consultadas, não classificadas. N pessoas não utilizam A e P utilizam somente o artigo B. Então vamos verificar o seguinte, eu tenho que encontrar esses 3 valores e assinalar a resposta aqui embaixo. O M vai ser ou 2.000, 2.700 ou 3.400. Mas vamos verificar o quê? É o total de pessoas que foram consultadas. Tem todas essas pessoas aqui que foram consultadas, então tem que somar 200 mais 200, que dá 400, mais 500, que dá 1.400, mais 400, que dá 1.800, mais 200, que dá 2.000. Então, eu somei todas as pessoas que foram consultadas nessa pesquisa. Peguei todos esses valores aqui, porque agora a gente não tem mais contagem dupla de pessoas. Se eu for olhar, N são as pessoas que não utilizam o artigo A. Então, vai ser todo mundo, exceto aquelas que utilizam o artigo A. Então, vamos verificar o seguinte. As pessoas que estão aqui só utilizam o B. Então, elas não utilizam o A. Entra na contagem. Essas pessoas que estão aqui utilizam B e C somente, não utilizam A, então elas entram. Aqui também. E essas pessoas que não utilizam nenhum dos artigos, consequentemente não utilizam o A. Então eu tenho que somar 500 com 500, que vai dar 1.000, 1.400 aqui, 1.600. Então N é 1.600. Opa, eu esqueci de colocar um zero aqui em cima, eu vou colocar agora. E agora, para fechar, P utilizam somente o artigo B. São aquelas pessoas que usam B, mas não usam nenhum dos outros. No B, nós temos 200 pessoas que usam B e usam A, então não entram na contagem. Da mesma forma que eu tenho 500 que utilizam B e C, que também não entram, tem que utilizar somente o B. Então aqui nós temos 500 pessoas. E aí, para a resposta, sabendo que os usuários de A não são usuários de C,
os valores de M, N e P são respectivamente. O que é essa informação aqui dos usuários de A não são usuários de C? É aquela informação que nós tínhamos visto lá no início. Não tem nenhuma pessoa que utiliza A e C ao mesmo tempo, por isso que aqui ficou 0. Então essa informação não trouxe nada de novo para a gente. Então os valores de M, N e P são respectivamente 2.000, 1.600 e 500. E aí a gente assinala a alternativa